Então, primeiramente, vamos esclarecer o que é um tumor. Um tumor é um crescimento anormal de células que vai substituindo as células normais do organismo. Com o passar do tempo, esse crescimento de células vai tomando um volume que é chamado de nódulo e mais popularmente chamado de caroço. Esse nódulo, composto por células anormais, é chamado de tumor. Quando o tumor ele é localizado, ele não tem a capacidade de se espalhar pelo organismo, ele é chamado de tumor benigno. Quando esse tumor ele cresce de maneira mais agressiva e tem uma capacidade de se espalhar pelo organismo, ele é chamado de tumor maligno ou câncer. Existem diversos tipos de câncer ósseo, cada um com uma apresentação diferente. Então vamos falar daqueles sinais e sintomas mais presentes de maneira geral, para que sirvam de orientação ao paciente para procurarem seu médico. Lembre-se, este é um vídeo de caráter informativo. Se existe a suspeita, se depois de ver esse vídeo vocês acharem que existe a chance de ter um tumor ósseo, vocês devem passar por uma consulta médica, que é a melhor maneira de resolver suas dúvidas. Então, antes de falar dos sinais e sintomas, eu vou falar primeiro da idade do paciente. Por que isso é importante? Nem todos os pacientes têm a mesma chance de ter um câncer ósseo. De acordo com a faixa etária em que a pessoa se encontra, ela vai ter maior ou menor chance de ter um tumor benigno ou maligno. Então agora vamos falar sobre os sinais e sintomas mais comuns. Primeiro, qual que é o sintoma mais comum do câncer ósseo? É dor. Agora a dor é um sintoma muito genérico. Como que você vai diferenciar uma dor passageira de um evento sem grande importância de uma dor importante? Então a dor do câncer ósseo ela pode começar leve, mas ela vai piorando ao longo do tempo, vai ficando mais persistente, ela tem uma piora noturna e não necessariamente está relacionado com atividade física. Então a dor que persiste por mais de 6 semanas é um sinal de alerta para câncer ósseo. No começo, essa dor ela melhora com analgésicos simples, mas com o passar do tempo, com a evolução do câncer ósseo, essa dor passa a necessitar de analgésicos potentes. E às vezes, mesmo com o uso desse número grande de analgésicos e anti-inflamatórios, essa dor acaba não melhorando. Nos pacientes adultos, aqueles maiores de 40 anos, o tumor ósseo maligno mais comum é a metástase. E onde que ela se localiza? Normalmente ela se localiza na região do tronco, então na região de coluna, região das costelas, região próxima do quadril, região dos ombros. São as regiões mais comuns de se iniciarem os sinais de um câncer ósseo. Já nas crianças, nos adolescentes, nos adultos jovens até os 20 anos, os tumores ósseos primários mais comuns, o câncer ósseo mais comum nessa faixa etária, eles se localizam mais ao redor da articulação do joelho. Então uma criança, um adolescente que tem uma dor persistente, que vai piorando depois de 6 semanas ao redor do joelho, deve ser investigada. O segundo sinal mais frequente é o aumento de volume local. Então, com o passar do tempo, as células cancerígenas elas vão crescendo, elas vão destruindo o osso e vão saindo do osso. Então, além da dor, o paciente percebe um inchaço, um aumento de volume, que pode ser um nódulo, pode ser aquele chamado de caroço. Então, esse aumento de volume local acompanhado de dor persistente é um sinal de alerta, é o segundo sinal mais comum no câncer ósseo. Então, o terceiro sinal mais comum é a fratura. Nesse caso, ela é chamada de fratura patológica. Por que ela ocorre? Então o tumor vai crescendo, vai substituindo o tecido ósseo, então o osso vai perdendo a sua resistência natural e pode vir a fraturar. Então nesses casos nós temos uma fratura por um trauma de baixa energia, que pode ser uma pequena queda, uma torção. Então uma energia que normalmente não seria o suficiente para causar uma fratura, ela acaba causando nessas situações. Uma fratura que estranhamente ocorre, isso é um sinal de que pode haver um câncer ósseo. O quarto sinal que vamos falar é a rigidez articular. Caso o tumor esteja muito perto de uma articulação, ela pode dificultar o movimento. Por quê? Ela pode provocar inflamação nessa articulação, pode provocar um acúmulo de líquido que é chamado de sinovite, ou um acúmulo até de sangue que é chamado de hemartrose. Além disso, o tumor pode contrair estruturas musculares, estruturas ligamentares, que vão dificultando o movimento dessa articulação ou tornando o movimento muito doloroso. O quinto sinal que vamos falar é a perda de peso. É aquela perda de peso inexplicável, não intencional, que ocorre sem que o paciente mude exatamente o seu hábito alimentar.
Este, na verdade, é um sinal de qualquer tipo de câncer. Então, se você tem uma perda de peso sem motivo aparente, esse pode ser um sinal de alerta. O sexto sinal que vamos falar é o cansaço. O tumor, para crescer, ele necessita de muita energia. Então, com isso, há um consumo de energia pelo tumor em detrimento de outras áreas do organismo. Com isso, o paciente vai ficando cansado, indisposto, sem energia para fazer suas atividades do dia a dia. Então, se existe um cansaço inexplicável acompanhado de dor óssea, isso deve ser investigado. E o sétimo sinal que eu vou falar é falta de ar, chamada de dispneia. Então, em algumas situações, o câncer ósseo ele pode se espalhar e ele pode atingir de maneira preferencial os pulmões. Quando o tumor já está grande nessa região do pulmão, ela pode causar uma falta de ar. Então esse já é um sinal de câncer ósseo avançado. Então esses são os sinais e sintomas principais do câncer ósseo. Conforme falado anteriormente, existem tanto os tumores benignos quanto os malignos. Os benignos, felizmente, são muito mais comuns. O câncer ósseo é uma entidade rara, ele corresponde a 2 a 3% de todos os tipos de câncer, porém ele chega a 10% dos tipos de câncer em crianças. Existem sinais e sintomas que são característicos das lesões malignas e elas servem de sinais de alerta, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Não é incomum receber pacientes que foram avaliados, tinham esse tipo de sintomas e acabam passando despercebidos numa primeira avaliação. Então é importante que tanto o paciente, mas principalmente o médico, o ortopedista, esteja sempre alerta para a possibilidade do câncer ósseo. De qualquer maneira, nada substitui uma consulta médica. Então é importante que o médico avalie a história, o exame físico, exames que ele ache pertinentes para poder descartar esse tipo de patologia. Quanto antes é feito o diagnóstico, maiores as chances de sucesso no tratamento dos pacientes com câncer ósseo. Então é muito importante que todos saibam desses tipos de sinais e sintomas para que possamos ter um melhor resultado final. Então espero que tenha ficado claro o conteúdo desse vídeo. Esse é um tema super importante. Então se você achou interessante, se interessa pelo tema ou por conteúdos semelhantes, assine o canal, dê um like, compartilhe com amigos, parentes que possam estar precisando desse tipo de informação.